Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque, nós estamos no Mini Front. Pessoal, essa semana eu vou compartilhar com os assinantes como eu fiz a gestão de risco do segundo semestre. O segundo semestre bastante desafiador, né? Todas as ferramentas, foi uma salada mista literalmente. Nós vamos falar um pouquinho disso lá com os assinantes. Nesse momento nós estamos no Mini Front. Mini Front trata da arroba no curto prazo. Curto prazo esse que nós estamos vivendo, meio do mês de maio, o mês padrão da safra de capim, a safra bovina. Pois bem, o que nós estamos vendo nesse momento na safra bovina, sendo que nós tínhamos dois cenários possíveis. Um cenário de forte derretimento de preços, esse não era o cenário mais provável que nós estávamos vendo, nós estávamos prevendo, mas era possível um forte derretimento. E o segundo cenário era um cenário de um pouso suave na safra. Pensando no que está acontecendo em nível global, né, um pouso suave nada mais é do que uma bênção, vamos falar a verdade, né? Muito bem, e aí veio a safra bovina, tá certo? E o que tem de notícia boa? Tem algumas notícias boas. Essa é a boa nova da semana. Primeiro, praticamente, vamos falar assim, se já era pouco provável um derretimento, na nossa visão, para alguns não. Alguns tinham uma visão mais catastrófica. Mas o que a gente percebe é que mesmo quem tinha uma visão mais pessimista para esse momento de safra, já começa meio que já jogar a toalha. Então essa é a primeira questão. Se já era previsto por nós como muito difícil de ocorrer ainda que possível, a gente está vendo que o cenário catastrófico de preços realmente está longe de se tornar realidade, cada vez mais longe. Segundo ponto, segunda boa notícia. O pouso suave está ocorrendo, principalmente naquelas regiões que estão sofrendo com seca já há 30, às vezes até 45 dias, como por exemplo é o caso do Paraná, em seca histórica. O Mato Grosso do Sul, apesar que choveu forte essa semana lá, tá certo? Quinta-feira deu 100 milímetros em algumas regiões de Campo Grande, mesmo ali no entorno de Campo Grande. O Mato Grosso do Sul foi abençoado com chuva forte essa semana, mas são estados que estão sofrendo há mais de 40 dias com seca. Esses estados estão tendo um pouso suave, foi lá em Mato Grosso do Sul, a terra do tereré, onde eu tenho o berço do meu DNA, o pouso até não está tão suave, um diferencial de base bastante aberto, fora do histórico com São Paulo. Mas de toda forma não deixa de ser um pouso, não é um derretimento absurdo, tá certo? E nos demais locais do Brasil, o que a gente percebe é um cenário de estabilidade, exemplo, aqui em Goiás. E em algumas praças até um leve aquecimento. Tivemos isso no nortão do Brasil, no Pará, em umas regiões do Nordeste, como por exemplo o Maranhão. Tá certo? Então, moçada, se a gente falar em pouso suave, estabilidade e leve aquecimento num final de safra, num ano de pandemia, recessão mundial, encolhimento de 4 a 5% do PIB brasileiro, nosso negócio é abençoado, né? É claro que o nosso negócio é abençoado. Olha o que outros setores da economia estão vivendo e olha o que nós estamos falando, tá certo? E por que isso está ocorrendo? Para resumir bem, isso dava uma palestra, né? A gente vê um canal de estabilidade baseado em um dreno forte de exportação, uma produção de carne menor, frutos de abates menor, tá certo? E um terceiro ponto, como é que eu vou falar? Eu diria que é um mercado interno resiliente. A gente talvez vai falar mais disso para os assinantes durante a semana, mas impressiona a resiliência do mercado de carne. O mercado está menor no Brasil, é fato, ele está pior, mas ele está muito melhor do que os pessimistas alardeavam. Ele está muito resiliente. Tanto é verdade, se você pegar na AgroBrasil, CPEA, Radar Investimentos, Scott, o valor do atacado, quando foi declarada a pandemia e hoje, ele não é menor. O valor de hoje no atacado do mercado interno é maior, levemente maior, ou no máximo em linha do que lá em março, onde ele estava em março. Mesmo, por exemplo, no AgroBrasil mostra isso de maneira muito clara. Tá certo? Moçada, é isso, são notícias boas, tá certo? Notícias boas, mas que não te dão o direito de baixar a guarda. Essa é a mensagem da semana. Lembrando que essas informações chegam no oferecimento de MSD, Vemax, Nutron Cargill, UPL Pronutiva, Boitel da Agropecuária Grande Lago e Cicobi Cred Goiás.
Essas notícias boas não lhe dão a oportunidade de baixar a guarda. Vamos ver o que aconteceu na Austrália. Uma notícia muito ruim para o setor exportador australiano. Não sei se foi por questão técnica, por questão política. O fato é que a Austrália está começando a sentir uma interrupção importante de exportações para a China. Muito cuidado como nós tratamos o nosso maior cliente de carne bovina. Importante as autoridades brasileiras terem plena consciência disso. Então, esse é apenas um dos motivos que eu te peço para que você não baixe a guarda. Segundo motivo, nós estamos numa vol de 16%, ela é alta para o padrão histórico do bovino brasileiro, mas ela é muito mais baixa da onde ela já teve em 25% aqui no Brasil esse ano, tá certo? Então em 16%, nesse momento o mercado futuro todo alinhado ao redor de 200. Interessante, agora sexta-feira no final da tarde, todo o mercado futuro alinhado ao redor de R$200. Será que não é hora de você adquirir uma proteção? Eu finalizo por aqui lembrando da Asbram. Se você usa ureia no seu sistema de produção, agradeça a Asbram. Quando a Petrobras anunciou a interrupção da produção desse suplemento, desse aditivo, desse ingrediente, melhor dizendo, da suplementação mineral, foi lá a Asbram, que foi no governo federal, para comunicar que isso seria um problema para a cadeia. Privilegie uma empresa que seja afiliada à Asbram. E por fim, nós estamos aqui, ó, num período de início de seca. Gestão de pasto, manejo de pasto. Recomendo fortemente essa casadinha. Dê uma ligação, faça uma chegadinha nas redes sociais do gerente de pasto. São esses os recados da semana. A notícia é boa, não abaixe a guarda. Nos vemos por aqui na próxima. Um abraço e até lá.